Então, pessoal, nossa atividade de julho, né, é sobre o gênero textual romance, como eu havia falado, né, apresentar acontecimentos reais ou fictícios, organizados em uma sequência temporal quase sempre longa, que não é necessariamente narrada em ordem cronológica. Como as demais narrativas, caracterizam-se por apresentar enredo, narrador, personagens, espaço e tempo. Veja que o romance ele é bem mais longo, ele é mais extenso do que um conto, tá? Mas ele apresenta os mesmos elementos, tá? O enredo, narrador, personagens, tá bom? Ele pode ser narrado em uma ordem cronológica, ou seja, começo, meio e fim, ou começar pelo final mesmo, né? E aí, ao longo da narrativa, contar o início, sem problema nenhum. Aqui é a estrutura do gênero romance, né? Pode apresentar uma série de personagens em torno dos quais se desenvolve a história central e também histórias paralelas. Já que o romance ele é mais longo, né? Você pode apresentar mais personagens, né? Mais conflitos, né? Você conhece mais os personagens porque a história é maior, você tem uma visão mais ampla do personagem, né? E pode apresentar diferentes tipologias, né? Olha só os tipos, eles classificam sim romance romântico, romance policial, romance histórico, romance de aventuras, romance de ficção científica. Veja que ele não é limitado ao que nós já conhecemos como romance romântico, né? O romance ele pode ter diferentes tipologias. A gente, por exemplo, vai estudar o romance histórico. Eu peguei um pequeno trecho, né, que não deu infelizmente para pegar a obra completa, que seria ótimo, mas a gente vai ver um pouquinho sobre o romance histórico. Mas a gente vai ver mais uma análise bem mais gramatical, tá bom, gente? Olha só esses elementos da narrativa que fazem parte tanto de qualquer narrativa mesmo, gente, tanto do romance quanto do conto. Esses elementos aqui, ó, provavelmente você já tem no caderno, porque a gente já trabalhou esse ano, né? Então, vou passar aqui rapidamente, mas assim, ó, o enredo, que é a parte, é basicamente um resumo de toda a história, né? Que tem a situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, clímax, desfecho, né? Veja que esses elementos aqui são bem frequentes em todas as narrativas. Espaço, lugar em que acontece, o tempo, cronológico, psicológico, tipos de narrador, isso que é importante vocês observarem, né, que nós temos, além do tipo de narrador, nós temos o foco narrativo, né, que o narrador personagem, foco narrativo de primeira pessoa, narrador observador, terceira pessoa e onisciente também a terceira pessoa, tá? Tipo de personagens, protagonista, antagonista. E olha a nossa atividade. Bom, a atividade, como eu havia falado, é sobre um romance histórico, porque narra um momento da nossa vivido, né, que aconteceu mesmo no Brasil, um momento triste, infelizmente, né, um momento em que o Brasil enfrentava, o estado do Ceará enfrentava uma grande seca, né, que ocorreu em 1915. Foi um momento triste para o estado, em que as pessoas tiveram que sair de casa, né, se retirar de casa para poder ir para outras cidades, né, outros estados também, para poder ter uma melhor qualidade de vida, melhores condições de vida também. E é o que aconteceu nessa história, né? Nós temos a história narra em dois planos, é narrada em dois planos, né? O primeiro plano, que é a saga da amargurada e desgraçada família de Chico Bento, né? A família de Chico Bento tem que sair de casa para poder, né, encontrar um lugar melhor para eles poderem viver e é claro, criar a família, né? Veja que foi só a família de Chico Bento que saiu, não, né? Foi outras famílias também que se retiraram de suas casas, então eles foram em grupos, né? E outro plano é o romance não concretizado entre Vicente e Conceição. A gente vai ver só um trechinho do capítulo 7, que faz parte do primeiro plano, né? Que ainda é quando a família de Chico Bento está no percurso ainda de encontrar um lugar melhor para eles poderem viver. Saíram de suas casas e estavam, né, à procura de um lugar melhor para poder se estabilizar. Olha só o texto. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi aos alforjes
e veio com uma manta de carne de bode, seca, e um saco cheio de farinha, com quartos de rapadura dentro. Alforge, gente, é um tipo de bolsa que as pessoas colocavam nos animais, né? Tipo, é um tipo de bolsa que ficava, né, entre o animal. E deixa eu ver o que mais que vocês podem ter dúvidas. Tapera é uma casa realmente bem simples. Mas vamos continuar. Enfim, né? Já as mulheres tinham improvisado uma trempe e acendiam um fogo. A trempe é uma espécie de, tipo, uma chapa de ferro que eles colocam, né, entre... para poder cozinhar um alimento e tudo mais. Colocam entre algumas pedras, colocam as madeiras e cozinham os alimentos, tá bom? Então, já as mulheres tinham improvisado uma trempe e acendiam o fogo, né, para poder assar a carne. E a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando o sal. Como era carne seca, né, tinha muito sal. Pondo na boca o primeiro pedaço, Chico Bento cuspiu. Veja que, né, como eles não tinham água, não tinham, né, muitas coisas, infelizmente não tinham como lavar a carne, né? Então tiveram que assar a carne mesmo com muito sal. Chico Bento cuspiu. Ixi, puro sal, mesmo que pia. Esse pia é só uma expressão, né, para dizer que tá muito salgado. Mocinha explicou, não tinha água mó de lavar. Sem se importarem com o sal, os meninos metiam a mão na farinha, rasgavam lascas de carne e engoliam, lambendo os dedos. Como as crianças, né, elas estavam com fome, elas tiveram que comer, né, a carne do jeito que estava mesmo, salgada. Olha só, Cordulina pediu: Chico, vê se tu arranja uma aguinha para o café. Veja que eles estavam em dificuldades, né, estavam passando por, né, momentos de seca, né, a água era uma raridade, mas mesmo assim Chico foi atrás para ver se conseguia água. Apesar da fadiga do longo dia de marcha, Chico Bento levantou-se e saiu. A garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro, também lhe pedia água. Veja como eles comeram carne seca, né, que tinha muito sal e não tinha água, né? Ele foi, né, atrás de água. Os meninos, passado o furor do apetite, né, eles haviam comido, né, carne seca, exigiam com força o que beber. Gemiam, pigarreavam, engoliam mais farinha ou lambiam algum taco de rapadura. Entretanto, com o doce, a garganta sedenta, estavam com sede, né? Pacientemente, a mãe os consolava. Espere aí, seu pai já vem. Em meia hora, realmente ele chegou, com a cabaça cheia de uma água salobra, né? A água salobra é uma água realmente sem gosto, né? Que arranjara a quase 1 quilômetro de distância. Veja que a água é tão difícil, né, nesse lugar, que o Chico Bento teve que se dirigir a um lugar muito longe, né? O Josias, que era o que mais se lastimava e mais tossia, correu para o pai, tomou-lhe a vasilha da mão. Olha, o Josias correu até o pai, Chico Bento, e tomou-lhe a vasilha da mão e colando as bordas à boca sôfrega. Veja que ele estava bem agitado, né? Estava com sede, né? Em sorvos lentos, estava absorvendo a água lentamente. Deliciados, sugou a água tão esperada, mas os outros, avançando, arrebentaram-lhe a cabaça. Veja só, ele estava tão desesperado, José estava tão desesperado para beber água, né, que os outros irmãos também estavam, que acabaram derramando mesmo, arrebentando a cabaça, né, que era o lugar onde colocavam a água para poder beber, mas infelizmente quebraram, né? Aflita, Cordulina interveio. Seus desesperados querem ficar sem café, né? Então, esse é o trechinho, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, mas basicamente é uma historinha em que a família, né, estava, né, em busca de melhores condições de vida e no caminho estavam passando por essas dificuldades, né? Cite quais os personagens presentes nesse trecho, vocês vão citar, né, que já falamos aqui. Qual o tipo de narrador
E qual o foco narrativo? Veja que aqui vocês precisam ler aquele trechinho lá. Em que tempo e espaço ocorre a narrativa? Veja que eu falei isso, que bem no início da narrativa, mas tá no próprio enunciado, então vocês leiam novamente com calma, tá? Responda as duas perguntas, eu coloquei para vocês, porque sempre esquecem de responder as duas. Letra D. Com base no que você leu e compreendeu sobre o trecho do romance O 15, relate sobre o que se trata o romance. O romance trata-se de quê, gente? Fala sobre o quê? Tá? Então, eu falei aqui de uma forma bem resumida, mas eu quero que vocês digam o que vocês entenderam. Fala sobre o que esse romance, tá? Dá pra escrever um pouquinho, tá? De acordo com esse texto, Chico Bento foi arrumar água. Por quê? E aqui são questões alternativas, vocês vão marcar a opção correta. Por que Chico Bento foi arrumar a água? Aí vocês vão marcar a opção correta. Não tinha água, modo de lavar. Expressa um exemplo de linguagem comum. Aí vocês vão marcar que tipo de linguagem é essa? Modo de lavar. No trecho, a garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro. O recurso utilizado para a construção da expressão destacada é... Aí eu quero que vocês leiam com atenção esse trecho, né? Para vocês observar a frase, ó. A garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro. Essa expressão, ela foi utilizada para destacar o quê? Aí vocês vão marcar, tá? Eu quero que vocês observem com atenção, tá? Porque tá fácil. Esse texto é um fragmento de qual gênero textual? Isso aqui também tá simples, ou seja, é só ter atenção, tá bom, gente? Tudo é só um pouquinho de atenção. No trecho, colocando as bordas à boca, sôfrega, a palavra em destaque sugere, aí vocês têm que ir ao contexto, tá? Tem que voltar na história para poder entender. Mesmo que você não saiba o significado, dá para entender pelo contexto. No trecho, tomou-lhe a vasilha da mão. O pronome em destaque se refere a quê? Aí vocês vão... A quem, no caso, né? Aí vocês vão colocar quem se refere. No trecho, mas os outros, avançando, arrebentaram-lhe a cabaça, que tem cabeça, cabaça. Olha só. Aí vocês vão marcar a opção. Veja que aqui, gente, são mais para vocês identificar os elementos coesivos. E veja que a gente já estudou elementos coesivos e eu queria que vocês observassem esses conectivos, né? Os conectivos, eles são os mesmos que as conjunções, tá? As conjunções coordenadas que a gente já havia estudado. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tá? É só atribuir o sentido, tá? Só quero o sentido. Aí vocês vão marcar a opção correta, tá bom? Então é isso.